sua economia, atrair muitos turistas, muitos outros negócios, se tornar um hub logístico também, um hub imobiliário, um centro financeiro, essas megas construções que eles estão fazendo. Está se abrindo aos poucos, tentando se modernizar, né? O Mohammed bin Salman, que é o monarca, ele está querendo modernizar o país. E a Arábia Saudita, a grande expectativa dela, né, nesse jogo geopolítico mais recente, era que ela migrasse para o Acordo de Abraão. Sim. Que é fazer um acordo com Israel. Antes dos ataques do Hamas. A gente estava próximo de ter esse acordo, e aí veio os ataques do Hamas e acabou o acordo. Esse acordo era para quê? Para facilitar? Para normalizar as relações entre Israel e os países árabes. Tá. E aí o Acordo de Abraão, os acordos, eles têm vários países árabes, mas não tem a Arábia Saudita, que é o principal. E todo mundo estava esperando que isso ia acontecer agora. E não parece que vai acontecer. Não estamos tendo sinais de que isso vai acontecer. Então a Arábia Saudita, ela está indo num caminho diferente. E com esse enfraquecimento do Irã, na verdade o que a gente está assistindo é um surgimento de um novo Oriente Médio. Com novas coalizões, novos grupos, novos países ali brigando ou disputando por influência. Mas não uma queda, uma mudança de regime, por exemplo, eleições democráticas na Arábia Saudita. Isso não. Vai continuar. Não. E hoje ninguém mais acredita que isso seja o caminho. Tá. Porque as monarquias absolutistas, né, da região, tipo Jordânia, Arábia Saudita, os Emirados, Catar, são mais estáveis do que os Egitos, Síria, os outros. Que são eleições... que não são eleições, são ditaduras militares, seculares. Só que elas tiveram revoluções. A gente teve revolução no Egito, teve revolução e guerra civil na Síria, e os outros países, as monarquias absolutistas, elas ficaram seguras. O tumulto não tomou conta delas. Então, hoje, quem está de fora olha com muito mais clareza. Não vale a pena, talvez, mudar esses regimes. Porque não tem cultura política para ter democracia. Então é melhor que tenha uma ordem benéfica do que uma desordem caótica. Entendi. Turquia. A Turquia, ela está despontando como um país que quer ser o líder do Oriente Médio. Ah, é? Porque quem que queria ser? Era o Irã. E o Irã é o Império Persa, tem um histórico. Quais são os 3 maiores países? Turquia, Irã e Egito. O Egito é uma civilização que está adormecida, decadente. A Pérsia estava fortalecendo, crescendo, de um jeito torto e errado, mas estava ficando forte. E agora está enfraquecendo de novo. E aí sobra para a Turquia ocupar esse espaço que não é de hoje que ela quer, que é a civilização otomana, o Império Otomano. Então, os turcos querem ter um papel mais forte na região. Eles estão influenciando demais o que acontece na Síria, eles estão influenciando o que acontece ali na África. Etiópia, Somália, a Turquia está presente. Está próximo da Ucrânia e da Rússia, lá em cima. Isso. E a Turquia é um grande elo de conexão entre o Ocidente e o Oriente, uma ponte terrestre que junta os dois lados. E a Turquia também está mais próxima da Arábia Saudita. E está cada vez mais contra Israel. Contra Israel? Isso. Mas assim, explicitamente, agressivamente, é um país posicionado hostil a Israel. Então você tem de um lado... Mas não tem o perigo de uma teocracia lá. Não, mas já é um regime bem mais religioso. Desde que o Erdogan chegou no poder, ele resgatou essa identidade religiosa islâmica. Turquia se desenvolveu, cresceu, se modernizou porque o Atatürk fez questão de tirar a religião da equação. Falou, não vai ter religião aqui, nós vamos ser seculares.
E por isso que a Turquia queria estar próximo do Ocidente, da União Europeia. Mas aí a chegada do Erdogan no poder é um movimento contrário a isso. Ele resgata uma identidade religiosa. E ele flerta com as paixões e com esse aspecto da religião. E então a Turquia está se aproximando da Arábia Saudita, estão se aproximando, estão também próximos do Paquistão. Então, de um lado você tem Paquistão, Arábia Saudita e Turquia, que estão brigando por controles ou influências em países menores, tipo Síria, tipo Iêmen, tipo Etiópia não é menor, mas Sudão do Sul, Etiópia, Somália, todos ali ao lado. Do outro lado, qual que é a aliança que está surgindo? Israel, Grécia, que é muito rival da Turquia. Eles têm uma hostilidade, uma animosidade, os dois lados, imensa. Histórica. E aí Israel, a Turquia, a Grécia está ficando do lado de Israel. Você tem os Emirados do lado de Israel, porque eles estão brigando demais com a Arábia Saudita. Acharam ou perceberam que eles querem ter posição própria, não querem só fazer o que a Arábia Saudita manda. Eles assinaram o Acordo de Abraão. A Arábia Saudita acha que eles estão próximos demais de Israel. Tem toda uma discussão ali. E Índia. Nossa. A Índia está vindo para o Oriente Médio. Um dia antes de começar a guerra, o Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, estava em Israel, falando no Knesset, né, que é o parlamento. E ele estava lá, e o Modi é o primeiro líder indiano a visitar o território de Israel. A gente tem que lembrar que a Índia tem mais de 10% da sua população de muçulmanos. E é uma grande, e tem como grande rival e inimigo o Paquistão, que é o único país islâmico que tem a bomba atômica. E a Índia visita então Israel, passa a reconhecer Israel e se aproximando de Israel na administração, no governo do Modi. E aí quando tem o 7 de outubro, a Índia se solidariza demais, ela se identifica com a história, porque o Paquistão usa essa estratégia de terrorismo, ataques terroristas contra a Índia. Então a Índia começa a tomar mais lado. E agora ela está percebendo, né, que tem Paquistão e tal, e ela está se aproximando de Israel. Israel hoje é o terceiro maior fornecedor de armas para a Índia. Primeiro a Rússia, depois a França, depois Israel. E o maior cliente de Israel é a Índia. Então, os laços estão crescendo. E óbvio que a Índia é muito importante nessa estratégia toda, porque ela está na saída ali do Golfo Pérsico, né? Do Estreito de Hormuz. E é um lugar importante. A Índia depende também dessa energia que vem do Oriente Médio. Ela quer estar presente, quer ter um papel. Tem algum elemento com a China, a Índia? O quê? A China com quem? Com a Índia. Sim, são rivais, inimigos. Inimigos, não tem um... Não tem relação, não são inimigos, mas já travaram guerras recentes. A última delas foi na pandemia. Disputam, tem território que eles estão disputando que não foi solucionado. A Índia reivindica, diz que é dela. A China está ocupando esses territórios. Tem a questão do Tibete, do Dalai Lama. A China acha que a Índia quer usar isso como uma forma de influenciar o que acontece lá dentro. Então tem uma rivalidade muito grande entre a Índia e a China, e a Índia precisa começar, né, a participar de outras coisas. Ela está participando ali, agora está mais próxima de Israel e do Oriente Médio. E isso é importante, porque é a maior população do mundo. Então a Índia entrou na equação e está do lado de Israel. E Afeganistão e Paquistão, que você começou brigando, a falar, né? Então, por quê? Qual é o motivo? Bom, o Afeganistão é um lugar onde aconteceu 11 de setembro, né? Quer dizer, não aconteceu dali, mas a Al-Qaeda estava ali. E ela estava ali porque ela tinha uma organização amiga, aliada, que é o Talibã. E o Talibã é um grupo fundamentalista islâmico que controla o Afeganistão.
controlava naquela época. Os Estados Unidos invadiu o Afeganistão para derrubar o Bin Laden e o Talibã derrubou, mas a guerra continuou. E o Talibã ficou ali resistindo. Só que o Talibã não está presente só no Afeganistão. Existe o Talibã do Paquistão. Ah, é? Que é uma filial do Talibã. O Talibã do Paquistão. E aí o Talibã do Paquistão, ele ajudava o Talibã do Afeganistão quando os americanos estavam dentro do Afeganistão. E o Paquistão permitia isso. O Paquistão era aliado do Talibã. Nossa. Porque ele queria destruir os Estados Unidos ali. Queria criar problemas. Tanto que onde que o Bin Laden foi encontrado? No Paquistão. No Paquistão, né? Só que agora essa história se voltou, a ironia da história é que ela se voltou contra o Paquistão. Porque uma vez que o Talibã do Afeganistão não está mais lutando com os americanos e o Talibã do Paquistão não está mais ajudando o Talibã do Afeganistão, o que o Talibã do Paquistão quer? Derrubar o governo no Paquistão. Então é uma insurgência, é um movimento de resistência interno que quer derrubar o governo do Paquistão. O Talibã do Paquistão está atacando o Paquistão. E aí ele foge e pede abrigo dentro do Afeganistão. O Talibã do Afeganistão ajuda o Talibã do Paquistão. E aí o Paquistão virou e falou: chega dessa história. Eu vou começar a atacar o Afeganistão. E começou a atacar, o ministro da Defesa disse esses dias que, antes de começar a guerra do Irã, que o Paquistão está em guerra aberta contra o Afeganistão. Então, eles estão em guerra. E aconteceu antes do ataque do Irã. 2 dias antes. Fala, Bigoda. O Henry Games, ele mandou uma aqui, ó. Ele fez uma brincadeira no começo, ele falou: Professor Xavier, acha que a China pode aproveitar que os Estados Unidos estão ocupados com o Irã e tentar algo com Taiwan? A China pode aproveitar e tentar... Não acho que a China vai tentar porque tem uma janela de oportunidade. Ela tem que estar pronta. E eu não acho que a China está pronta. Na verdade, o Xi Jinping disse que ela tem que estar pronta a partir de 27. Não chegamos em 27 e não me parece que talvez em 27 ela esteja pronta. Mas a decisão de aproveitar uma oportunidade só pode vir se ela estiver pronta. Está pronta militarmente? Essa é a escolha, né? A vontade do Xi Jinping. Tá. Então, eu não acho que ela vai aproveitar isso e não é assim... a entrevista coletiva de imprensa do chefe das Forças Armadas Americanas, do Estado-Maior, ele virou e falou assim: aos nossos adversários e inimigos, não entendam errado, nós temos capacidade de projetar poder no mundo inteiro na velocidade que a gente quiser, com a intensidade que a gente quiser. Nós temos jogo de cintura para readequar a distribuição das nossas forças a qualquer momento. Óbvio que ele estava mandando um recado para os outros falarem: não acha que porque eu tenho 2 porta-aviões aqui e eu estou numa guerra aqui que eu não consigo parar essa guerra e mobilizar todo mundo e ir para outro lugar em 5, 10 dias. Então, não acho que a China vai fazer isso agora. Eu acho que ela vai fazer um dia, não agora. Pois é. O Vinícius Vitalino, ele perguntou o seguinte: tudo isso seria um movimento dos Estados Unidos para enfraquecer a China? Eu não acho que para enfraquecer a China, mas eu acho que pode enfraquecer a China indiretamente. Não enfraquecer, mas criar problemas para a China. Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.